caminho de Belém, às quintas e sextas na tarde política da Rádio Observador. Esta semana começaram os debates e já assistimos a 3 debates. Catarina Martins estreia-se no domingo e Jorge Pinto na segunda-feira, mas esta semana fica também muito marcada pelos problemas na saúde. E afinal, o que pode um Presidente da República fazer? É a grande pergunta que fazemos esta semana no A Caminho de Belém. É uma dúvida que vai ficar para a segunda parte. Este A Caminho de Belém está agora também disponível em vídeo no YouTube e nas redes sociais do Observador. É possível também ver este debate, que é feito em direto na rádio. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França. E quem são os nossos convidados, Judite? Ora, Adalberto Campos Fernandes, em representação da candidatura de António José Seguro, André Pardal, em representação da candidatura de Henrique Gouveia Melo, Tomás Pereira, em representação da candidatura de Jorge Pinto e Gonçalo Levi Cordeiro, em representação da candidatura de João Coutrinho Figueiredo. Bem-vindos a todos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Arrancamos com o debate de ontem entre Gouveia Melo e Coutrinho Figueiredo. André Pardal, na leitura de diversos comentadores, Gouveia Melo foi menos eficaz a comunicar do que Coutrinho Figueiredo. Isto é algo a trabalhar pela campanha ou tem outra percepção? Bem, boa tarde a todos. Obviamente que o primeiro debate foi ontem. A comunicação e a forma de passar a mensagem tem que ser trabalhada diariamente até ao dia 18 de janeiro. Do ponto de vista do Sr. Almirante Gouveia Melo, o impacto é positivo. Porquê? Se repararem, as expectativas era de que há um ano que todos ouvimos, quando chegar aos debates, o Almirante vai ser cilindrado, o Almirante não tem experiência política, o Almirante não consegue comunicar. E o que aconteceu ontem, independentemente do que os comentadores possam ter dito, o que interessa verdadeiramente é o que o povo português diz, é que de facto houve um bom debate cordial, e está aqui o representante da candidatura do João Coutrinho de Figueiredo, foi um debate cordial. E é preciso lembrar uma coisa, o oponente no dia de ontem com o Almirante Gouveia Melo não só foi presidente de uma televisão, como tem 6 anos de exposição pública enquanto política, debater eleições sucessivas, legislativas, europeias, e portanto acho que o Almirante Gouveia Melo conseguiu passar a sua mensagem, uma mensagem positiva, uma mensagem de poderes presidenciais. Obviamente, não estou a dizer que o candidato Coutrinho Figueiredo também não conseguiu passar a sua mensagem. E acho que para um primeiro debate, para quem tinha... É uma questão de treino? Não, eu volto à minha questão das expectativas. Para quem? E de experiência, obviamente, o Almirante Gouveia Melo tem muita experiência em muita coisa. Obviamente, em debates televisivos, estaria aqui a mentir se dissesse que ele... Aliás, são contra factos, não há argumentos. E, portanto, para um primeiro debate televisivo em que esteve presente, a minha avaliação, e não é só a minha avaliação, os próprios comentadores em várias estações televisivas que eu tive a oportunidade de ouvir, também surpreendeu muitos deles em termos de expectativas, e acho que obviamente que há a melhorar. Seguir-se-ão outros debates até ao dia 22 de dezembro, obviamente que há a melhorar. Agora... Não acho que tenha sido um mau debate, não acho que tenha tido dificuldade em passar a sua mensagem. A questão de postura, de comunicação, isto é a postura do candidato, é a postura, é a forma de comunicar, e obviamente que não se pode adulterar a pessoa. Aliás, as pessoas, o povo português já muitas vezes demonstrou o que acha quando a pessoa tenta passar uma imagem que não é bem a sua, que não é a realidade. Não é? Gonçalo Levi Cordeiro, Coutrinho Figueiredo conseguiu verdadeiramente libertar-se da imagem de ex-líder da Iniciativa Liberal? Foi de gravata verde e vermelha, com uma pose suprapartidária, mas conseguiu realmente libertar-se dessa imagem? Eu diria que sim, e desde já, boa tarde a todos. Eu diria que sim. Eu acho que o debate de ontem mostrou o contraste entre uma candidatura de João Coutrinho de Figueiredo que sobe em flecha e uma candidatura de Gouveia Melo que cai pique. E não está a cair pique desde agora. Se olharmos para as sondagens que o André falava há um ano, isto ia acontecer nos debates, há um ano Gouveia Melo tinha, não quero estar a mentir, sondagens à volta dos 40%, 50%, e hoje não chega sequer aos 20%. 14%, 15%, depende obviamente de quem é que está a fazer a sondagem. Ora, isto é uma diferença clara. Eu acho que o João Coutrinho de Figueiredo sabe várias coisas. A primeira coisa é, sabe quem é, sabe de onde vem e sabe para onde vai. E isto dá-lhe uma liberdade de dizer com clareza aquilo que pensa e aquilo que quer. Eu acho que Henrique Gouveia Melo ficou
plasmado ontem que de facto tem uma dificuldade em concretizar ideias. E isso notou-se durante o debate, notou-se de forma bastante evidente em temas onde parece que está sempre à procura de dar uma no cravo e numa ferradura. E para uma pessoa que se apresenta como antissistema e fora do âmbito político, o que depois acaba por acontecer, é um contraste muito grande, já está no calculismo de como é que eu posso dizer coisas que maximizam o número de votos que eu vou ter e me prejudicam o mínimo para eu perder o mínimo de votos possível. Ora, João Coutinho de Figueiredo tem convicções plenas e exprime-as. E as pessoas podem concordar ou discordar e podem debater os temas. Mas ninguém pode dizer que não sabe ao que é que ele vem. Quando ele exprime-se com clareza. E ontem, eu estava a ouvir o André e eu acho que nós não assistimos ao mesmo debate. Porque foi patente, até a mensagem final do candidato Henrique Gouveia e Melo teve de ser quase, eu peço desculpa, eu tenho aqui um papel, deixem-me lá ver. Sim, eu sou o candidato que tem a confiança e que vai levar o país. Agora já não me lembro, estou a citar. Era neste tom, ou seja, temos aqui uma divergência grande. Claro que Henrique Gouveia e Melo não tem a experiência de João Coutinho de Figueiredo, mas vamos ser sinceros, muito antes de apresentar a candidatura, já todos sabíamos que Henrique Gouveia e Melo ia ser candidato e teve muito tempo a trabalhar, desde que largou as suas funções enquanto membro das Forças Armadas até hoje, para trabalhar na sua vertente comunicacional. É óbvio que ontem foi um dia que correu particularmente mal, e João Coutinho de Figueiredo ganhou claramente o debate. Adalberto Campos Fernandes, temos de ir ao primeiro dos 28 debates que vamos ter nesta campanha. Foi o frente a frente entre António José Seguro e André Ventura. Foi o debate mais difícil para o seu candidato? Será o mais difícil de todos? Não, é um debate difícil. Eu creio que não há debates difíceis nem debates fáceis e todos os candidatos vão experienciar dificuldades quando encontram por frente alguém que não respeita as regras mínimas do debate, por vezes até as regras de educação e de respeito para o adversário. Portanto, eu antevejo que outros candidatos que vão debater com André Ventura vão sentir as mesmas dificuldades, porque é impossível falar por cima de outra pessoa, é impossível ser constantemente interrompido e é impossível transformar em coisas concretas generalidades e abstrações. Portanto, um debate difícil que o António José Seguro objetivamente ganhou, mas eu queria dizer aqui sobre debates, barómetros e sondagens o seguinte: nós, com grande tranquilidade na candidatura do António José Seguro, lemos a história. E estudamos muito, fazemos muito o trabalho de casa. E olhamos para longas séries e vemos o que foram em eleições passadas, sobretudo em eleições presidenciais, as narrativas, os barómetros mais ou menos artificializados, as sondagens e os debates. Tantos ganhadores de debates que perderam eleições, tantos ganhadores de sondagens que perderam eleições. Há aqui uma verdade que é incontornável, que é o soberano que no dia 18 de novembro vai apreender os sinais diretos e indiretos, a sua percepção, a sua convicção sobre a personalidade e que, na cabine de voto, vai exprimir o seu voto. Eu tenho dito, vamos guardar as sondagens todas numa gaveta, os barómetros, vamos guardar as gravações dos debates e depois vamos conseguir ter uma semana bastante interessante a seguir a 18 de janeiro. Eu queria fazer, apesar de tudo, um comentário sobre aquilo que o Gonçalo estava a referir e o André, sobre o que se passou ontem à noite. Eu sou professor, há muitos anos, e passaram pela minha mão muitos alunos. Tenho a experiência de ensinar e de avaliar. E quando nós damos notas, nós podemos dar notas para nos divertirmos, porque, por exemplo, nós não sabemos em cada comentador qual é a grelha de critérios. É porque tinha a gravata mais bonita, verde e amarela, porque tinha uma coreografia mais simpática, tinha o cabelo mais bem penteado, era mais expressivo. E isso é o que faz entreter a bolha. Nisso há pouco eu falava com o André ali fora. A bolha adora isto. A bolha adora saber se foi um KO técnico, se foi ao tapete, se não foi ao tapete. Isso é muito divertido. Depois vemos às vezes no mesmo painel comentadores a avaliarem coisas diferentes. Ora, isso compromete a validade da avaliação, porque eu posso dar um 15 olhando para, por exemplo, ao penteado, então ou posso dar um 10 olhando para aqui. Bom, o que é que eu quero dizer sobre eu a acho isso apreciação muito política? Também, confesso. A apreciação política do debate de ontem. Do conteúdo. Objetivamente. Do conteúdo, é isso? Não houve nenhuma surpresa. Nós vínhamos a perceber há muitos meses, e eu disse isso ontem num comentário que fiz numa estação televisiva a seguir ao debate, que o Sr. Almirante ontem teria sido o primeiro a lamentar não ter um pouco de experiência política. Porque esta ideia de apresentar a ausência de experiência política como um asset ou como um ativo para se superiorizar e diminuir os outros, isto é profundamente errado.
Os grandes presidentes da República que nós tivemos em Portugal durante 10 anos foram grandes líderes partidários, grandes líderes políticos e, aliás, os inspiradores do próprio Sr. Almirante. Mário Soares foi fundador da democracia e criou um partido, e o general Ramalhianes foi um militar presidente da República com 1 ano e meio de intensa atividade política que eu tive a ocasião até de acompanhar. Portanto, não há aqui nenhuma menor qualidade por alguém ter 6 anos de experiência política, 50 anos. Há candidatos bons e há candidatos maus. Finalmente, para não ocupar muito tempo, sobre o João Coutinho Figueiredo, não surpreendeu. Podemos ir mais à frente do comentário. Eu acho que o João Coutinho Figueiredo é particularmente sedutor para um eleitorado que quer mudança, que quer uma perspectiva diferente da presidência, mas eu acho que ele aqui e ali não está a perceber bem o que é, do ponto de vista constitucional, Presidente da República. O Sr. Almirante, com os papéis que teve que ler e com as notas que lhe prepararam, nota-se que tem um deslaçamento no fio condutor e, portanto, ele sobressalta sobre os temas, e quando está aflito, o que é que ele procura? A guerra na Ucrânia e a situação internacional, porque é militar, e isso é compreensível. Temos a ouvir o Tomás Pereira, ainda não teve a oportunidade de falar. Bem-vindo, Tomás Pereira, apoiante de Jorge Pinto, que será o último a entrar em cena. Será na segunda-feira frente a Coutinho Figueiredo. No domingo será a vez de Catarina Martins, que também ainda não participou em nenhum debate. Como é que Jorge Pinto está a preparar este debate? Como é que... Não vou revelar aqui a estratégia, nem como é que Jorge Pinto está a preparar-se para um debate. Já agora, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Observador. Obviamente que Jorge Pinto tem uma diferença em relação a todos os outros candidatos, alguém que não é tão conhecido do grande público. Isso muitas vezes tem sido apontado como uma desvantagem, mas na verdade pode também ser, e já aqui se calhar contrariando aquilo que disse ao início, revelando um bocadinho da estratégia, mas também pode ser uma vantagem numa eleição que é muito marcada por protagonistas que são, de uma maneira ou de outra, mais conhecidos do grande público. Mesmo o Almirante Gouveia Melo, não tendo um passado político, o papel que teve na pandemia e todos os últimos anos em que esteve bastante no discurso público, mesmo João Coutinho de Figueiredo, que é uma figura mais recente no palco político português, já foi líder da Iniciativa Liberal, é eurodeputado, tem alguma presença mediática. Jorge Pinto também é deputado do LIVRE, é a segunda legislatura em que é deputado do LIVRE, mas reconhecemos em qualquer questão que é uma figura menos conhecida do que a maioria ou a generalidade de todos os outros candidatos. Mas eu também queria comentar um bocadinho aquilo que foram até agora os debates no seu todo. Eu acho que eles até agora não tiveram praticamente nenhuma novidade, à exceção de uma negativa, mas nós tivemos no primeiro dia António José Seguro contra André Ventura, digamos, o candidato da extrema-direita no seu registro caótico habitual. Acho que não vale a pena perder muito tempo com isso. Tivemos o António José Seguro a tentar contrariar isso, mas infelizmente parece-me que continua com a questão que marcou aqui há uns tempos a sua candidatura, de não se afirmar, de uma certa timidez em relação a assumir o seu legado político enquanto ex-secretário-geral do Partido Socialista e o seu próprio campo político, e eu não sei até que ponto é que isso vai permitir a António José Seguro agarrar aquela que tem de ser a base do seu eleitorado. Tivemos António Filipe e Marcos Mendes também muito previsíveis, não sendo isto uma crítica, mas não fugiram àquilo que era a expectativa em relação a cada uma das suas candidaturas. Marcos Mendes numa postura mais de comentador, António Filipe muito a falar para a base do seu eleitorado, e ontem à noite tivemos aquela que eu acho que foi a única grande surpresa até agora nos debates, e que foi uma surpresa negativa, que foi o candidato Gouveia Melo, que teve uma prestação que eu acho que foi, mesmo descontando a ausência de experiência política passada, acho que foi uma prestação que ficou marcada por algumas dificuldades. Eu, para citar um apoiante da candidatura de Gouveia Melo, para parafrasear, que não, o André está cá em substituição dele hoje, mas um esquadrão de cavalaria desfilada naquele debate não esbarrou contra uma intervenção de Gouveia Melo que ficasse no ouvido. E, portanto, eu acho que isso, mesmo tendo em conta todo a falta de experiência política do candidato Gouveia Melo, acho que mesmo assim acabou por surpreender pela negativa. E tivemos João Coutinho de Figueiredo bastante igual a si próprio, com alguns soundbites preparados. Acho que ele, a certa altura no debate, se deu um bocadinho à postura, se calhar, mais soporífera de Gouveia Melo. Mas, portanto, isto para concluir, tendo em conta todo este panorama, eu acho que estamos a precisar aqui de uma injeção de novidade, uma injeção de frescura, uma injeção de uma dinâmica nova nesta eleição uma das e na táticas política de Jorge portuguesa, Pinto. E revelando então aqui um bocadinho aquilo que eu acho que pode ser Então, o valor acrescentado de Jorge Pinto para isto, será essa injeção de vitalidade e de novidade. Eu já vou dar a oportunidade de resposta a todos no arranque da segunda parte do A Caminho de Belém. Voltamos já depois da síntese das 5h30 e ainda temos de falar de saúde. Voltamos já.
Segunda parte de A Caminho de Belém, hoje com Tomás Pereira, Gonçalo Levi Cordeiro, André Pardal e Adalberto Campos Fernandes. E este A Caminho de Belém também está disponível em vídeo. Agora, não só estamos em direto na rádio, em podcast também, como também estamos disponíveis em vídeo em direto e depois para ver mais tarde no YouTube ou nas redes sociais do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo, para ajudar-me na boa tarefa de conduzir esta conversa, está a Judite França. Ora, e já vamos ao tema da saúde, que será o tema principal da segunda parte, mas sabemos, no intervalo falamos sobre isto, queriam todos comentar as avaliações que Tomás Pereira fez dos debates. Eu começo por si, André Pardal. Que comentário é que a nota que foi dada ao seu candidato lhe merece? Não dei nota. Não é nota. Foi nota qualitativa. Só queria deixar aqui, comentar aqui em termos muito sinteticamente duas coisas. Eu estava a comentar isto em off e percebeu-se por estas nossas intervenções quem é o candidato que é o alvo a bater, neste caso, porque não falo pelas outras, pelas estas três candidaturas. Portanto, se correu tão mal, eu quando tenho um adversário tão mal, não preciso de despender o meu tempo, o meu curto tempo, o meu exíguo tempo a atacá-lo. Primeiro. Segundo, e eu aqui tenho que subscrever o que é que o professor Adalberto Campos Fernandes disse, as sondagens, de facto, o que interessa é ganhar dia 18 de janeiro, não interessa ganhar sondagem nem debates, porque, como ele disse bem, houve muitos candidatos a ganharem todos os debates, a ganharem todas as sondagens, depois de desastre. E aqui só uma última nota nesta minha réplica. É referir que ontem percebeu-se que há um candidato a Presidente da República que sabe interpretar os seus poderes constitucionais e que fala pela positiva aos portugueses, que é o Almirante Gouveia Mel, e há um candidato, que é o João Coutinho de Figueiredo, com todo o mérito que tem, que está numa segunda volta para as legislativas, uma candidatura ideológica, isto sem qualquer juízo de valor, ideológica, defender um projeto ideológico para o país. É uma pessoa que quer unir os portugueses e defender todos os portugueses. E até só para terminar, que lançou temáticas ontem, a violência doméstica, a questão das mulheres, a questão dos antigos combatentes, não deve esquecido, e não se preocupou, se calhar na forma, na trica, no responder e no que aquilo que infelizmente muitas das vezes a classe política está habituada, que é mais a forma e menos o conteúdo. Também o Gonçalo, e é isso que preocupa muito o Almirante Gouveia Mel. O Gonçalo Levi Cordeiro, que está aqui em representação da candidatura de Coutinho Figueiredo, também, obviamente, damos-lhe aqui um minuto. Agradeço a questão que o André estava a referir da trica. Eu acho que ontem o debate, graças a Deus, não houve esse tipo de conotação que estava a dizer. A minha questão é que, vamos lá ver, na perspectiva do Almirante Gouveia Mel e daquilo que se esperava, ele está em discordância de si próprio, porque vamos dizer, o João Coutinho de Figueiredo representaria de alguma forma a ausência de independência política, vamos dizer assim, e seria um cavalo de Troia de interesses que ele não conseguiu consubstanciar. Mas depois é ele que se equipara a um cavalo que diz: se alguém se quiser pôr no meu lombo para eu ir mais para a esquerda ou mais para a direita, dou-lhe um coice. Palavras do candidato, não minhas. Portanto, quer dizer, é a mesma pessoa que diz o seguinte: eu tenho um modelo de intervenção, enquanto naquilo que eu visiono para um Presidente da República, muito mais calmo do que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu até agradeço genuinamente que haja mais peso nos silêncios, por exemplo. Mas, quer dizer, é a mesma pessoa que diz: quem é que é o seu modelo para Presidente da República? Mário Soares. Ora, alguém temos de avançar. Não, eu peço desculpa. Era Mário Soares, depois veio aqui ao Observador dizer: não era no modelo enquanto pessoa. Bem, em que é que ficamos? Foi os dois, falou nos dois. Na entrevista falou nos dois. Há de certeza, Mário Soares não é um exemplo de um Presidente da República falou nos dois. Mário Soares não é oposição consubstanciada a um governo de Cavaco Silva, com presidências abertas, onde ele era efetivamente o líder da oposição. Portanto, eu acho que o candidato Henrique Gouveia Mel tem de se definir e tem de saber o que é que quer. Eu estou numa posição muito confortável, muito melhor do que o André neste debate, porque João Coutinho de Figueiredo sabe perfeitamente aquilo que quer e aquilo que defende. Os vetos presidenciais irrevogáveis, como não há 220 temos de avançar. Não é isso que o candidato Coutinho de Figueiredo quer. Dou-lhe também a palavra a si, Alberto Campos Fernandes. Eu estava a assistir a esta troca de impressões entre os colegas que representam estas candidaturas e estava a consolidar aquilo que foi a minha percepção do debate de ontem. Nós temos um candidato presidencial perdido, sem rumo, e temos um candidato presidencial que tem uma ideia ideológica e política para o país bem vincada. Não vai daí nenhum mal ao mundo. Os portugueses têm que perceber qual é a natureza da eleição e se estão interessados e motivados para que o quadro, digamos, institucional do próprio regime seja aberto, nomeadamente a revisão constitucional, os poderes presidenciais. Isso é uma matéria que a democracia permite. É melhor isso do que não saber ao que se vai, não é verdade? Há dois candidatos que são institucionalistas, claramente, António José Seguro e Marcos Mendes, são
candidatos institucionalistas. Defendem que é possível, não renegam o sistema e dizem que o sistema pode ser regenerado por dentro no quadro institucional e constitucional. Existem outros candidatos que são candidatos mais de ruptura. De certa maneira, o candidato do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e o próprio João Coutinho Figueiredo, que tem uma abordagem diferente e que eu reconheço que é apelativa para alguns setores da população que entende que só se melhora partindo. Há outros que pensam que se pode melhorar regenerando e reconvertendo. Vamos avançar. Tomás Pereira, no mais recente barómetro que foi feito para o Correio da Manhã, Jorge Pinto está com 1,6 nas intenções de voto. De resto, todos os candidatos à esquerda perdem força nestes dados revelados neste barómetro. Se a esquerda ficar fora da segunda volta, a culpa é de quem? Não sei, provavelmente também a começar pela própria esquerda, que certamente tem responsabilidades nisso, mas não acho que seja aqui uma questão de culpa, necessariamente. E é verdade que Jorge Pinto tem 1,6 neste barómetro, em outras sondagens que saíram, tinha menos. Jorge Pinto tem crescido a todas as sondagens, ainda são valores relativamente modestos, mas também parte, lá está, da tal falta de conhecimento do grande público acerca da candidatura. Eu estou convencido, e aliás isso tem-se materializado, que à medida que cada vez mais pessoas forem conhecendo Jorge Pinto, isso também se vá refletindo nesses barómetros e nesses estudos de opinião, que já há bocadinho também falámos aqui disso, têm a importância que têm e valem o que valem. Eu queria só fazer ali um bocadinho de justiça ao candidato Gouveia Mel, para também não estar a ser acusado de ser excessivamente injusto. Não se trata de ser um alvo a abater, que até acho que é uma terminologia excessivamente militar. Eu acho que é uma questão de ter sido uma prestação que francamente ficou muito abaixo daquelas que eram as expectativas, surpreendeu para negativo e por isso merece um comentário. A mim pessoalmente creio que foi mesmo uma prestação que revelou mesmo bastantes dificuldades, mas também concedo que no ponto de vista do conteúdo não houvesse tanto essas dificuldades. As dificuldades estiveram mais no campo da comunicação. A questão é que numa eleição presidencial, e estando nós a eleger o Presidente da República, com os poderes que o Presidente da República tem definidos pela Constituição, a comunicação é uma vertente muito importante da materialização desses poderes e da atuação do Presidente da República. E portanto tem de ser avaliada não tanto numa lógica dos debates, como muitas vezes vemos, e criticámos já aqui, e bem, na minha opinião, não serem patinagem artística nem saltos para a piscina, mas a questão da comunicação para um Presidente da República é obviamente muito importante e portanto também estamos a avaliar isso na questão dos debates. Ainda temos de ir ao tema central desta semana, à saúde, mas antes, Judite, importa também ouvir porque há uma notícia do dia, há uma polémica trica, do não é? dia, é uma polémica. Gonçalo V. Cordeiro sabe o que é que lhe vai calhar, porque Marcos Mendes acusa Coutinho Figueiredo de usar, e eu estou a citar, os piores truques da velha política tradicional, de uma verdadeira indignidade e desonestidade. Isto só para dar contexto, referia-se à entrevista que Coutinho Figueiredo deu hoje ao Expresso, em que o candidato diz, entre outras coisas, e estou a citar, não sei se algumas das opiniões que Marcos Mendes tomou nos anos de comentário foram puramente motivadas pela opinião pessoal ou se tiveram outros interesses por trás, e diz ainda que foi alvo de pressões para desistir numa fase inicial por parte de candidaturas várias, mas nomeia a de Marcos Mendes. Alguém não está a dizer a verdade toda nesta história? E o alguém é Luís Marcos Mendes, porque confio completamente na palavra do João Coutinho de Figueiredo. E atenção, acho que a primeira parte do que o João disse, peço desculpa, que os candidatos, ou que o candidato Luís Marcos Mendes pode ter tido ao longo do seu lastro enquanto comentador outras intenções que simplesmente comentar, é factual. Durante anos ouvimos Luís Marcos Mendes a dar em primeira mão notícias diretas vindas de um governo que nem era da sua cor partidária. Isso aconteceu. Peço imensa desculpa. Podemos estar todos a fazer de conta que não. Luís Marcos Mendes, obviamente, quer fazer o mesmo percurso político que Marcelo Rebelo de Sousa fez. Aliás, é uma simbiose quase perfeita. Ambos foram líderes do PSD, nenhum deles chegou a primeiro-ministro. Ambos acabaram como comentadores, ambos querem ser presidentes da República. É um candidato que pode estar movido por interesses pouco claros, é isso? Isso eu aconselho-vos, é uma excelente oportunidade para convidar o João Coutinho de Figueiredo e fazer-lhe a pergunta de viva voz, mas a verdade é que não me parece. O que eu contrasto é a forma, de facto, como Luís Marcos Mendes recebeu essa pergunta e respondeu perentoriamente. E, simultaneamente, tivemos ainda, salvo erro, esta semana, um candidato, Henrique Gouveia Mel, a vir aqui dizer que houve intervenções de um governo em funções para
de alguma forma, evitar que ele pudesse ser um candidato que prejudicasse Luís Marques Mendes. Eu não vi Luís Marques Mendes minimamente preocupado com isso, provavelmente porque acha que João Coutinho de Figueiredo lhe faz mais frente, algo que eu concordo veementemente. Vamos avançar para o tema que elegemos para esta semana, também motivado... Ricardo, sobre isto, queria dizer uma coisa muito simples. Muito rápido. É que, de facto, a última coisa que António José Seguro entrará é neste tipo de campanha, porque, repare, os juízes de valor em campanha, as insinuações são inadmissíveis. E eu espero que no debate que vai haver entre João Coutinho de Figueiredo e Luís Marques Mendes, isso seja feito, porque todos. Nós não podemos estar a oscilar entre a promessa que António José Seguro não entre a conversa entre a conversa da taberna e a conversa da caserna. Temos de ter algum cuidado, porque efetivamente estamos a falar de candidatos à chefia do Estado. E insinuações neste domínio para ter vantagem eleitoral têm que ser comprovadas, venham elas de onde vierem. Que é o taberneiro e que é o da caserna. nessa metáfora. Ficou feito o reparo. Vamos ao tema desta semana, que no fundo acaba por ser introduzido também por António José Seguro no debate com André Ventura, que propôs um pacto para a saúde. André Pardal, o presidente ou eventual presidente Gouveia Melo, seria um presidente que proporia um pacto para a saúde? Como é que o candidato entende os poderes presidenciais e a capacidade de manobra que tem nesta área, por exemplo? É assim, se há matéria... Deixa-me só explicar que esta é uma pergunta que fizemos ontem também aos 4 representantes das candidaturas e estamos a fazer também. Não, se há matéria que o Almirante Gouveia Melo conhece e onde se destacou até mais publicamente aos olhos dos portugueses, já foi aqui referido no tempo da pandemia e no processo de vacinação. E, portanto, aí constatou e conheceu melhor do que, eventualmente, cada um de nós, se calhar, à exceção aqui do professor Adalberto Campos Fernandes, o sistema de saúde, os problemas e as virtudes do sistema de saúde, que são muitas. Nós sabemos que a saúde é constantemente eleito um dos principais problemas do país por todos os portugueses. E, portanto, há várias formas, isto para não responder à sua questão, há várias formas de tentar contribuir para a solução. Acho que todos aqui estamos à mesa e percebemos que a saúde é uma área fundamental e que precisa, obviamente, de reformas. Agora, a questão dos presidentes presidenciais, e o Almirante já falou várias vezes disso, ainda ontem, não sobre a saúde, mas referiu que é uma pessoa que tem consciência, apesar de não ser constitucionalista, tem consciência plena dos poderes presidenciais e dos poderes constitucionais, e o Presidente, seja em matéria de saúde, seja em outras matérias, deve fiscalizar, deve alertar para os problemas, deve procurar consensualizar e deve procurar, acima de tudo, que sejam os partidos, que sejam os atores sociais a resolver os problemas. Ele não fecha a porta a que haja um pacto para a saúde. Mas agora não ser ele presidente a promovê-lo? Não, acho que não. Acho que sendo ele presidente da República, acho que respeitando que a saúde é uma matéria essencialmente da governação. É um problema do país, mas é uma matéria da governação. Acho que esse pacto, ou chame-se pacto, chame-se outra coisa qualquer, deve surgir de iniciativa do governo e dos partidos políticos com a representação parlamentar. Eu sobre isto, só uma nota que ainda não referi. Temos mesmo de acelerar, senão não temos tempo para todos. O Almirante referiu ontem no debate que as maiorias parlamentares presentes no atual Parlamento podem originar pactos, quer à esquerda, reformas, quer à direita. Ele referiu ao centro e ao centro-esquerda. Tomás Pereira, a mesma pergunta para si? A resposta a essa pergunta é mais complexa do que possa parecer. É um bocadinho de sim, um bocadinho de não, um bocadinho de talvez. Eu concordo, obviamente, acho que isso é unânime aqui, que a saúde precisa de reformas profundas, reformas que requerem coragem, vontade política, e isso competirá se calhar mais ao poder legislativo e executivo fazer. Também acho que é muito difícil olhar no abstrato para uma coisa como um pacto para a saúde, e no estado em que a saúde está em Portugal, partir logo com uma abordagem negativa em relação à ideia ou conceito de um pacto para a saúde, mas neste caso em concreto eu acho que há algumas perguntas que precisam de resposta para se poder ter uma opinião definitiva em relação a este pacto que foi apresentado pelo candidato António José Seguro em concreto. Primeiro, um pacto, a própria palavra pacto pressupõe que é algo feito por várias partes. Um pacto não é uma coisa que se apresente sozinho. Nós não sabemos se este pacto para a saúde saiu da cabeça de António José Seguro, apenas da candidatura de António José Seguro, com quem foi feito. Não parece que a sociedade civil tenha sido envolvida, não sabemos se o setor da saúde foi envolvido, portanto há aqui uma névoa acerca de entre quem é que este pacto é feito e com quem é que se quer fazer este pacto, que eu acho que era importante esclarecer. E depois, obviamente, sendo uma ideia de um pacto para a saúde, uma ideia em teoria é boa, eu acho que também, isto se calhar é bastante óbvio, mas tem de ser dito, nós não nos podemos ficar pura e simplesmente por pactos. É preciso
sermos um bocadinho mais Mas consequentes. o que é que seria isso? O que é que faria Jorge Pinto, presidente? Jorge Pinto tem dito que seria um presidente presente. Eu acho que nesta questão do pactos, seja para a saúde, seja para a habitação, seja para a educação, seja para várias áreas que precisam de pactos Estamos só a tentar perceber, e de posturas não é? além de pacto. Em Eu casos concretos, o que é que faria? acho que era muito importante antes de lançar este pacto para a saúde. Eu não vi isso da candidatura de António José Seguro, não sei se fui eu que não vi ou se não aconteceu mesmo, mas acho que seria importante que uma proposta de um pacto tivesse recolhidas de forma visível contributos de vários stakeholders, desculpem o anglicismo, relativamente ao tema da saúde. E eu não vi isso da candidatura. Vi um papel apresentado por António José Seguro num debate, entrega um adversário num debate, mas não sei muito mais acerca do tema e acho que devíamos saber. Gonçalo de Cordeiro, no fundo, a mesma pergunta. Eu acho genuinamente, vou ter de me socorrer das palavras de uma pessoa que também comenta nesta casa, que é o Sérgio Sousa Pinto. As pessoas já estão um bocadinho fartas destes discursos de Rainha da Inglaterra. Pois a saúde está muito mal. E o que é preciso? É preciso acordos, é preciso pactos. Mas o que é que pode um presidente fazer? Lá está, pode orientar a ação política e usar a sua magistratura de influência para que o governo tome em consideração este tópico. Porque, dizer, vamos lá ver, nós temos um sistema de saúde que hoje funciona para ricos e para pobres. As pessoas pagam, a grande maioria delas, 2 vezes. Pagam nos seus impostos e pagam out of pocket, seja sob a forma de seguros, seja sob a forma de atos únicos, as suas necessidades médicas. Nós temos um sistema de saúde, o SNS, que demorou 3 anos a perceber que havia dermatologistas a marcar, a fazer e faturar as suas próprias consultas no valor de centenas de milhares de euros. Demoramos anos a descobrir que afinal andavam a receitar Ozempic ao valor de milhões de euros com participações do Estado. E depois, quer dizer, dizemos que controlar custos é ai meu Deus, vamos cortar. Eu acho que controlar custos parece uma necessidade óbvia desse sistema. O candidato João Coutinho de Figueiredo tem a vantagem de, há anos, ainda era deputado da Assembleia da República, ter apresentado um programa de saúde. Mas isso foi no Parlamento. Exatamente. E em Belém, o que é que poderá fazer? Em Belém pode, obviamente. Então, mas em Belém, como é que funciona um Presidente da República? Um Presidente da República pode sempre afetar a atuação de um governo. Aliás, este Presidente da República, que ainda está em vigor, o que ainda é atual, dia sim, dia não, agora está um pouco mais calmo, já está no final, fartou-se de afetar a atuação do governo. E é essa magistratura de influência entre, obviamente, coisas que não são óbvias e públicas, não é preciso estar sempre a dar raspanetes ou estar a fazer grandes comunicados, mas entre reuniões semanais, entre contactos mas diretos... Mas poderíamos esperar um raspanete público, é isso que está a dizer? Isso eu não me ponho como é que o João Coutinho de Figueiredo se vai conduzir, não vou ser eu a dizer como é que o João Coutinho de Figueiredo vai exercer o seu papel de Presidente da República. Mas, obviamente, que a magistratura de influência é uma arma que o Presidente da República tem para se dedicar a estes temas. Adalberto Campos Fernandes, foi o seu candidato que entregou este pacto para a saúde? Sim, repare, nós não temos muito tempo, mas eu gosto de aproveitar estes momentos que vimos aqui à Rádio Observador para procurar fazer pedagogia. Esse é também um dos objetivos deste pedagogia programa. Constitucional. Repare, é muito moderno dizer umas coisas, que se é contra pactos, que é a Rainha da Inglaterra, sobretudo pessoas que nunca trabalharam na vida ou que não têm vida profissional ativa e que, portanto, dizem umas coisas. Eu chamo a atenção para 2 aspectos. Olhamos para os casos mais bem-sucedidos na continuidade das políticas. A Alemanha vive de pactos estratégicos, não quer chamar pactos, chamamos de consenso estratégico, que é um entendimento alargado, que não tem que ser feito a 2 partidos, pode ser feito idealmente no quadro parlamentar alargado, para políticas que têm implicações transgeracionais. O Plano Nacional de Vacinação foi criado em 65. A legislação sobre mortalidade infantil e proteção da saúde materna iniciou-se no fim da década de 80. Estamos a saborear agora os resultados. Portanto, é óbvio, é evidente que em matéria de saúde, um Presidente da República tem mais tempo, em tese, a não ser o Almirante Gouveia Melo, que já se ofereceu apenas para fazer um mandato, mas se um Presidente fizer 2 mandatos, tem 10 anos, pode provavelmente apanhar 2 a 3 primeiros-ministros. O que significa que a continuidade das políticas é importante e que deve haver um consenso o mais alargado possível nessas matérias, como também tem que haver para a vergonha que nós estamos a viver institucional no plano da justiça. Verdadeiramente, a debacle do Estado de Direito democrático, e isto tem que ser a iniciativa do legislador para que, efetivamente, os direitos dos cidadãos, todos eles, sejam eles quem forem, possam ser salvaguardados. Ora, justiça, soberania, defesa nacional, segurança interna, saúde e educação são matérias para 3 anos de legislatura? Não são. O Presidente tem funções executivas? Não tem. É dono do seu silêncio e escravo das suas palavras. O pecado maior de Marcelo Rebelo de Sousa não foi ter esta ideia, porque eu sei que ela tem. É que falou demais. Nós precisamos, talvez, de um Presidente que seja um misto entre Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Mário Soares, em que, de facto, pela capacidade de persuasão junto dos agentes políticos
E muitas vezes às reuniões semanais, em mensagens ao Parlamento, no bloqueio de algumas iniciativas políticas através do veto político, possa fazer isso. Agora, vamos lá ver se nos entendemos. Quem vai votar no próximo dia 8 de janeiro deve ler aquela versão pequenina da Constituição da República, que é o maior ativo da liberdade em Portugal e da democracia, deve estar consciente quais são os poderes dos presidentes que vamos eleger, e todos os candidatos não devem vender ilusões, porque entre os candidatos mágicos, que trazem a magia, e os candidatos que trazem a falta de substância e o vazio, nós temos que perceber que vale mais um candidato previsível e que não faz da corrida para a presidencial um ato, digamos, artístico, fotografia artística, seja qual ele for, mas que interpreta a Constituição da República e que diga aos governos que têm de governar. Por exemplo, o atual governo está há 2 anos em funções. Eu ainda não vi nenhuma medida que conste do seu programa concretizada e, no entanto, ganham as eleições. A caminho de Belém, às quintas e sextas-feiras, na Rádio Observador, na tarde política da Rádio Observador, vamos recebendo os representantes das várias candidaturas à presidência da República. Estamos em direto na rádio, agora também no YouTube, também numa versão vídeo deste A Caminho de Belém, e tudo fica disponível também em podcast. Obrigado e bom fim de semana.